No vídeo de hoje, eu quero dar sequência para o último vídeo. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, eu vou deixar ele de alguma forma no card aqui, em algum lugar da tela para você poder clicar. E vou dar continuidade no vídeo, expandindo um pouco mais alguns dos tópicos que eu trouxe no vídeo anterior. No último vídeo, para quem não pôde acompanhar, primeiramente, meu nome é Maico, para quem não me conhece. Eu estou fazendo uma série de vídeos, a minha intenção é conseguir postar pelo menos um por semana, para poder compartilhar como foi para mim sair, né, de uma igreja institucional, por assim dizer, e adentrar numa forma de crença onde Jesus é o centro, porém esse convívio social ele é diferente. Não que ele não exista, mas ele é diferente. Bom, no último vídeo eu fiz alguns comentários, né, um pouco da minha história, de onde eu vim, como foi a conversão da minha mãe, algumas coisas assim. Eu não vou entrar nesse mérito anterior à minha vida, né, cristã, mas eu acredito que em algum momento isso se faça necessário. Mas por hora não. Mas o que eu posso dizer? Quando eu de fato decidi que tinha alguma... Na verdade não decidi, né? Percebi que tinha alguma coisa dentro da instituição que eu frequentava. Eu preciso sempre estar ressaltando isso, porque eu realmente acredito que tem instituições que são realmente fruto de inspiração divina muito densa e que esses lugares de fato estão vivendo de acordo com um desejo do coração do Senhor. Diferente de algumas outras igrejas que, por uma inspiração puramente humana, acaba não conseguindo entregar uma experiência muito boa para os seus membros e acaba ficando uma coisa quase que de exploração mesmo, onde a igreja exige muito esforço dos membros para continuar funcionando e que os seus líderes quase não têm consciência mesmo da divindade, né? Da experiência ali de Deus, com incentivos e com milagres e com conversões e com pessoas realmente sendo transformadas, e acaba entrando num fluxo de muita vaidade. Nesse período, quando a minha visão começou a abrir, eu lembro que eu estava fazendo, né, alguns seminários de desenvolvimento pessoal, e eu comecei a perceber muitos paralelos entre o que eu estava aprendendo nos cursos de desenvolvimento pessoal e as coisas que eu ouvia na igreja. No primeiro momento isso soou um pouco estranho para mim, porque eu não estava entendendo o que estava rolando, mas à medida que o processo foi avançando, tudo começou a ficar um pouco mais claro. Então, eu ia no curso de desenvolvimento pessoal e eles falavam sobre perdão, sobre ser verdadeiro, sobre ser comprometido. E aí, no primeiro momento, eu fiquei fascinado, porque tudo que eu vinha aprendendo dentro da igreja, ao longo da vida, era sobre como você ser uma pessoa honesta, sobre como você ser honrado, verdadeiro, essas coisas. Então eu fiquei assim, cara, que chato, eu estou a vida inteira ouvindo isso e eu vejo as pessoas banalizando um conhecimento tão precioso que eu estou pagando uma grana preta hoje para poder ter acesso. Então, as pessoas que não tinham acesso ao convívio religioso, talvez estivessem tendo muitos insights, né, muitas novidades ali dentro daquele curso, mas eu particularmente não vinha tendo muitos insights de coisas novas. De fato, começou a conectar algumas coisas, porque afinal de contas, se você ouve a mesma história de fontes diferentes, você começa a dar muito mais crédito à veracidade daquela informação. Então, quando se falava sobre o pecado e mentira, essas coisas, de fato parecia que era uma coisa muito mais religiosa e a gente não dava tanta atenção assim. Mas quando eu comecei a ouvir aquilo de outras fontes, aquilo começou a ficar mais forte. Então, nesse período, eu também comecei a ter acesso à informação do piloto automático, né, que de fato também era bem confusa. Eu vim de uma realidade bem humilde
E esse tipo de conversa não era comum para mim. Então, de repente, eu comecei a entender o que era esse tal piloto automático. E para quem não estiver familiarizado com essa coisa do piloto automático, piloto automático é quando nós, né, todos nós humanos, entramos em um fluxo, né, de movimentação irracional. Como assim irracional? Em algum momento aquilo fez sentido, daí você desenvolveu um hábito de se comportar sempre do mesmo jeito frente àquele tipo de situação, algumas coisas específicas, e aí você, todas as vezes que vai fazer aquilo, você não gasta mais energia pensando sobre aquilo. Você simplesmente faz, sem nem precisar mais pensar a respeito. Então, eu comecei a analisar que a minha vida inteira estava apoiada sobre vários desses pilotos automáticos. Então, o meu jeito de tomar banho, o meu jeito de comer, os meus hábitos alimentares, a forma como eu tratava as pessoas, a maneira como eu interagia com a vida de uma forma geral, ela estava praticamente toda no piloto automático. E dentro desse curso eu comecei a analisar isso e a minha visão se abriu para a importância de não estar no piloto automático e estar vivo, né, de fato, porque a experiência do piloto automático, em parte, ela se assemelha à experiência de morte, porque você não está presente ao que você está fazendo. Então eu comecei a notar que as sugestões que surgiam para mim fazer coisa no meu inconsciente, né, elas vinham sempre me conduzindo a agir da mesma forma. Então, de repente, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido, porque quando Cristo vem e nos traz vida, ele trazia a possibilidade da gente agir de uma forma diferente da nossa habitual. Então, essa nova vida, ela surgiu como uma possibilidade de novas ações e, por isso, novos resultados. Então, aqueles hábitos, né, de pecado que antes eram quase irresistíveis, que sempre nos conduziam a fazer as coisas do mesmo jeito e ter os mesmos resultados, de repente se tornavam menos atrativas e a gente começava a agir de uma forma diferenciada. Aonde é que isso se conecta com a igreja? Eu comecei a perceber que talvez por um excesso de frequência ou por uma frequência forçada ou por um período muito longo dentro de um espaço com poucas variações de ambiente, onde basicamente quase todas as pessoas são as mesmas sempre, os bancos estão sempre no mesmo lugar, as pessoas sentam no mesmo lugar, os ministros quase sempre são os mesmos, ficou muito fácil começar a entrar no movimento automático. Então, antes de começar a perceber o automático dos outros, eu comecei a perceber os meus automáticos. Não só na forma como eu orava, de repente começou a ficar muito claro que a minha oração ela era uma oração automática, onde eu iniciava a minha oração do mesmo jeito, durava o mesmo tempo, eu dizia as mesmas coisas e finalizava do mesmo jeito. Para que eu fui fazer isso? De repente eu comecei a ficar mais presente nas minhas orações e tive que gastar um pouco mais de energia nisso, porque agora não dá para mim simplesmente iniciar a oração e falar: e aí Deus, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo dia. Mais ou menos isso. Então tinha todos os jargões, né, da religião, muitas palavras que a maioria das vezes eu nem fazia muita ideia do que significavam, mas, por assim dizer, eu comecei a desafiar a minha mente a experimentar coisas diferentes. Então, não só comecei a jejuar mais e orar mais, como comecei a tentar fazer coisas diferentes das habituais para tentar fugir desse piloto automático. Então, de repente, a minha oração ela já não era mais Senhor, meu Deus, meu Pai, eis que eu entro agora na Tua presença. De repente, eu comecei a pensar sobre essas coisas que eu vinha dizendo e, de repente, eis que agora entro na Tua presença não fazia mais sentido, porque primeiro que eu não falo assim com ninguém. Né? Não é uma linguagem habitual. E se Deus é o meu amigo, meu pai, eu precisava desenvolver uma linguagem mais afetuosa, né? E não automática. Então,
chegar nesse ambiente de oração, agora não dizendo mais na presença de Deus, porque depois, né, através de várias reflexões, eu entendi que não existe estar fora da presença. A gente, de fato, experimenta essa separação, mas ela não é real, porque nada existe fora da presença. Existia um tempo em que você precisava entrar em um lugar para acessar a presença, mas com o rasgar do véu não existe mais essa separação, onde Deus está isolado num espaço. Deus agora é tudo e nós estamos sempre na presença dele. Demorou um tempo para me perceber isso, mas eu fiquei refletindo sobre essas coisas e a partir disso eu consegui chegar a algumas reflexões e parar de ficar falando palavras que não faziam sentido na minha oração. Então, entro na sua presença foi uma das coisas que eu tirei. E não só isso, como várias coisas. Então, de repente, eu já comecei a orar assim. Então, Deus, cheguei. Confesso que não estava muito afim de começar esse momento. Estava com um pouco de preguiça. Mas eu acho que o Senhor é maduro o suficiente para entender a dinâmica humana, né? Através da vida de várias pessoas, o Senhor compreende como o ser humano funciona. E para mim esse momento não faz ainda tanto sentido, mas eu prometo que eu vou me esforçar mais para poder encontrar uma forma diferente de enxergar tudo isso, porque por enquanto não tenho prazer nenhum, não entendo o sentido, não entendo por que fazer isso, mas eu sempre fico com a sensação de que alguma coisa melhorou depois de ter conseguido terminar, mas o início realmente é bem difícil. Então hoje eu vim aqui, cumpri com a minha necessidade diária e assim, né, eu comecei a escalar as minhas orações. E à medida que o tempo foi passando, eu notei que a oração, ela se tornou, o meu momento de oração, ele se tornou quase como se fosse uma sessão de terapia. Quem aí já fez terapia pode afirmar que depois de você colocar alguma coisa para fora que você está guardando há muito tempo numa sessão de terapia, você tende a sentir mais conforto depois de botar para fora alguma dessas coisas. E é engraçado, até porque quando eu tô aqui gravando esses vídeos para vocês, tá abrindo uma aspas aqui, eu acesso novamente esses ambientes onde eu vivi essas experiências, e os mais entendidos, né, quando estiverem assistindo esse vídeo, eles vão perceber que o meu semblante muda. Assim, para mim gravar já não é tão simples, né? É algo que eu tô realmente precisando romper algumas barreiras para conseguir. Mas para além disso, acessar essas memórias é algo ainda muito doloroso para mim, porque esses momentos em que essas coisas vieram para mim foram momentos de muita dor. E eu venho demorando muito para poder gravar esses vídeos, embora Deus já tenha falado para mim sobre a necessidade de fazer isso, porque é muito doloroso para mim lembrar dessas coisas, e ainda mais doloroso perceber a minha incompetência em comunicar algo tão importante, porque eu sei que tem um potencial muito grande de libertação nessas palavras, e que muito poder de Deus flui através dessas conversas. Mas é muito duro ainda para mim, muito pesado falar dessas coisas. Espero realmente que isso faça sentido para, no mínimo, uma pessoa. Mas se em algum momento vocês perceberem que eu estou muito emocionado, estou desviando muito o olhar, é justamente porque a sensação de comunicar essas palavras ainda me fere um pouco. Mas eu vejo que eu não tenho como não fazer isso. É realmente algo que eu preciso fazer. Então, voltando para o ponto. Esses períodos de oração,
eles se tornaram meio que uma sessão de terapia mesmo, sabe? Então, quando eu, em algum momento, a sensação de estar orando e não ter ninguém me ouvindo, ela foi se dissipando e de repente a convicção de que Deus estava me ouvindo, ela foi se estabelecendo. Algumas coisas foram acontecendo ao longo dos dias e a minha percepção sobre as coisas sutis do reino de Deus, elas começaram a ficar um pouco mais claras, né? As minhas percepções. Então, quando isso aconteceu, começou a ficar um pouco mais fácil, né? Esses momentos de oração começaram a ficar um pouco mais constantes, porque agora eu tinha uma experiência de ter um resultado. E automaticamente, a minha visão espiritual ela começou a se expandir. Então, parando nesse ponto específico, e aí o próximo tema já vamos deixar para o próximo vídeo, quais foram os principais benefícios e quais foram os principais prejuízos? Agora, não falando sobre a igreja especificamente, mas falando sobre as coisas que eu experimentei. Quais foram os principais prejuízos, primeiro? Depois eu vou falar dos benefícios. Os principais prejuízos da abertura da minha visão espiritual é que, de repente, o defeito das pessoas ficaram muito mais claros para mim. Não só o defeito das pessoas, mas como o defeito das instituições também. De repente eu comecei a ver muito mais defeito no governo, muito mais defeito no trabalho, muito mais defeito nas religiões, muito mais defeito nos meus parentes, muito mais defeito na minha ex-esposa. De repente eu comecei a ver que parece que tudo parou de funcionar. Como se aproximar-se de Deus tivesse criado um problema tão grande para mim que era totalmente insuportável viver com aquela visão. Era pesado. Aproximar-se de Deus acendeu uma luz em mim que imediatamente começou a ficar insustentável o convívio social. Como se tivesse... Quanto mais eu orava e mais eu buscava Deus, mais eu enxergava defeito nas pessoas e nas instituições. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Então, por eu ainda estar dentro de um processo de amadurecimento e não ter um suporte para poder me explicar o porquê isso acontecia, começou a ficar praticamente insustentável, porque eu não sabia como interagir com aquilo. Então, num primeiro momento, eu achava que eu tinha uma necessidade de comunicar para as pessoas as falhas delas. Então, por mais que o sentimento que me movia fosse um sentimento bom, de estar conectado com a importância das pessoas estarem também num processo de evolução e crescimento, eu fazia tudo isso com muita soberba, porque eu não tinha nenhum domínio linguístico para poder comunicar o amor que eu sentia. Então, eu não só não tinha um domínio linguístico, como também não tinha maturidade para poder fazer isso. Então, imediatamente, o que eu fiz foi começar a apontar e falar para as pessoas os defeitos delas. Óbvio que isso não tinha como acabar bem. Eu me envolvi em discussões intermináveis acerca de espiritualidade, fé e falsidade. Então, de repente, para mim começou a parecer que todo mundo era falso. Começou a parecer para mim que ninguém amava a Deus. Começou a parecer para mim que eu era o único santo que existia na Terra. E esse talvez tenha sido o período mais difícil da minha vida, porque eu criei um afastamento enorme das pessoas que eu mais amava. Inclusive a minha comunidade cristã também. Muitas das discussões que eu entrei naquele período foram justamente pelo fato de ter visto a falsidade, né, de cada pessoa.
Só que essa coisa, né, de enxergar a falsidade alheia era algo que ficou para mim presente naquele momento. Porque era uma linha de raciocínio muito profunda e eu ainda estava no começo do desenvolvimento desse raciocínio. Então eu não sabia como interagir com o que estava acontecendo. Era um volume de informação muito grande. Então eu resumi dessa forma, que essa era a falsidade das pessoas. Então, o que acabou ocorrendo, né? À medida que o tempo foi passando, e eu fui apanhando, né? Porque quando você olha para uma pessoa e você julga ela como falsa, e aí você vai interagir com ela, ainda que sua intenção seja boa e você esteja ocultando qual é o seu real pensamento, de algum jeito você deixa passar na forma de se expressar para essa pessoa o que você realmente pensa dela. Então, por mais que você seja muito bom em ser falso, que foi o que acabou tendo que acontecer, porque eu olhava para as pessoas, enxergava elas de um jeito e tentava interagir com elas de outro. Isso ficou muito confuso. Então, esse foi o principal problema que a visão aberta me causou, porque de repente viver em qualquer ambiente ficou insuportável. Mas insuportável mesmo, eu chorava quando eu percebia essas coisas. Porque eu tinha a sensação de que todo mundo precisava de ajuda, porém eu não tinha força suficiente para poder ajudar essas pessoas, então a sensação de impotência que foi sendo gerada em mim era pesadíssima. Então eu decidi, né, que eu não ia mais fazer nada. Eu não ia mais fazer nada porque era sempre muito doloroso, demorou muito para isso acontecer, porque eu achava que eu realmente tinha uma missão com esse conserto, né, das pessoas. Então começou a ficar muito pesado para mim e por não suportar mais esse peso, eu acabei abandonando esse comportamento. Não porque meu pensamento tinha mudado, mas porque eu realmente via que era pesado lidar com isso e eu não dava conta. Então, à medida que o processo seguiu, né, eu falei do principal defeito. Então, você aí que tá passando por um processo semelhante, que não consegue parar em igreja nenhuma, porque todas as igrejas nas quais você vai, você percebe a incoerência, você percebe que as pessoas são falsas e não estão vivendo um cristianismo de verdade, não sei o que e tal. Primeiro ponto, e eu preciso deixar claro para você que isso é normal. A abertura da visão espiritual, ela passa por esse processo. E aí eu vou te falar agora também das principais qualidades. Bom, das principais vantagens, né, desse processo. A primeira vantagem que eu posso mencionar é que você começa a se sentir mais perto de Deus. Porque primeiro ponto é que essa distância ela não existe realmente. Mas nós temos a sensação de um encurtamento da distância. Então, por mais que seja muito difícil você interagir com as pessoas num primeiro momento, você começa ao mesmo tempo também experimentar a real presença de Deus, porque começa a ficar muito mais palpável, né? Você começa a ter mais experiências com Deus em acolhimento. Algumas pessoas vão ter visões, algumas pessoas vão ter mais sonhos, algumas pessoas vão experimentar um preenchimento interno grande, mas ao mesmo tempo os defeitos e os problemas vão surgir. E por que isso acontece? Bom, você e eu vivemos inconsciente a maior parte da vida e nós construímos uma vida apoiada em fundamentos mundanos. Então, as coisas que sustentam os nossos relacionamentos, eu digo não coisas materiais, mas os pensamentos, né, a energia que nós gastamos para poder construir os nossos relacionamentos, na maior parte do tempo são sujos. Nem todos os nossos relacionamentos começaram ou em algum momento se sustentaram sobre pensamentos puros de
de afeto verdadeiro. Muitas das vezes é interesse, muitas das vezes é por chantagem, ganância e coisas assim. Em algum momento isso acabou ficando inconsciente e nós temos aqueles relacionamentos naturalmente, já fazem parte da nossa vida, mas no momento que você começa a se aproximar de Deus, é como se esse elo que faz você estar unido às pessoas se rompesse. Então você precisa construir novos relacionamentos. Num primeiro momento isso fica claro. Ou esses relacionamentos que são verdadeiros e que são importantes para você, isso normalmente são os relacionamentos familiares, eles precisam passar por uma reformulação, onde as bases de sustentação desses relacionamentos precisam mudar. Que muitas das vezes dentro da sua própria família tem alguns relacionamentos que são mantidos por interesse. Uma coisa muito comum quando as pessoas se convertem é que elas param de beber e de usar drogas e de se prostituir, e automaticamente alguns membros da família acabam se afastando porque você não vale mais a pena para essa pessoa. Então, você começa a perceber que muitas pessoas se relacionam com você porque você proporciona algo para elas. Então você começa a precisar de ter não só um direcionamento de uma pessoa esclarecida para poder lidar com esse peso, mas você precisa de ter cada vez mais porções desse consolo de Deus. Porque esse processo realmente machuca muito. Você começar a enxergar essa vida. Então, a principal vantagem de você estar acordado é que você se compromete com uma evolução gradativa e mais leve. Porque a maior parte do tempo nós experimentamos um peso na vida tão grande, porque toda a vida está apoiada sobre você. Todos os seus relacionamentos estão apoiados sobre você. A sua segurança está apoiada sobre você. Uma ou outra coisa você apoia sobre as pessoas, mas a maior parte da vida está apoiada sobre você. Então, quando você passa por esse processo de morte e ressurreição, uma coisa que você acaba precisando experimentar é realmente essa sensação de que você está perdendo tudo. Porque você olha em volta e você começa a ver a sua vida desmoronando. E aí o benefício começa a partir do ponto em que você percebe que você não pode apoiar a sua vida sobre você. Então você começa a desenvolver estratégias com o apoio do Espírito Santo, óbvio, porque é realmente um processo muito duro, muito difícil, para apoiar a sua vida não mais sobre você, mas sobre Deus. Então não tem como você passar por esse processo apenas com uma visão espiritual. Você precisa também de uma visão mental mais esclarecida. O que eu quero dizer com isso? Existe todo um sistema de crença cristão. Existe uma filosofia cristã, existe uma forma de pensamento cristão que vai te auxiliar nesse processo. Por exemplo, quando eu comecei a olhar para as pessoas e enxergar as falhas delas, eu demorei para aprender que as falhas que eu via nelas, em sua grande maioria, elas não estavam nas pessoas, elas estavam em mim. Porque a minha capacidade de enxergar as falhas nas pessoas, elas estavam diretamente relacionadas com as minhas próprias falhas. E ficou um pouco confuso lidar com isso. Então, a minha finalidade aqui, com os vídeos que eu estou gravando, tentar trazer um pouco mais de clareza sobre como esse processo acontece, porque embora eu não me posicione ainda no mundo terreno como uma autoridade espiritual, para as pessoas que me conhecem, que precisam interagir comigo no dia a dia e viram o processo que eu passei, eu me tornei uma referência não pelo fato de ter me tornado um professor, um mestre, um pastor, ou um teólogo, ou alguma autoridade desse tipo, mas por elas virem o quão profundo eu cavei com as minhas próprias mãos para minha destruição e o quanto Deus tem me exaltado hoje. Então, teve uma conversa que eu participei com um amigo e eu estava dizendo para ele o quanto minha vida estava difícil dentro daquele contexto e ele tentava me ajudar de todo jeito a sair daquele buraco. Eu falava que ainda não era o tempo, né, de eu sair, eu precisava aguardar mais um tempo.
E aí meu pai falou assim, cara, você acha realmente útil para a causa de Deus expor tanto assim a sua vida? Que eu falava, pai, essa é a minha vida, essa é a minha verdade. Por mais que eu julgue não ser útil para a causa de Deus, nesse momento é importante que as pessoas vejam o estado de humilhação que eu me encontro. Porque em outro momento eu estava muito exaltado, de repente eu desci ao chão, e embora não tenha orgulho disso, essa é a minha vida hoje. E talvez até o ato de gravar esse vídeo passe um pouco por isso, porque quem entrar no meu canal vai ver que os meus vídeos anteriores eu estava numa casa muito melhor, eu desfrutava de uma vida financeira muito melhor, eu estava com a minha família, né, junto comigo. Então eu estava num momento de honra muito elevado. Mas os fundamentos sobre os quais eu construí tudo aquilo não eram fundamentos de Deus. Então, quando eu comecei a me aproximar de Deus, automaticamente os fundamentos começaram a ficar abalados. Então, automaticamente, eu comecei a ter mais percepção espiritual sobre os termos bíblicos, né? Sobre as metáforas bíblicas. Então, a voz do Senhor, ela estremece a raiz dos montes mais antigos. Então, eu comecei a perceber que tudo que eu vinha construindo e tudo que eu tinha era exatamente isso. Era um monte de coisas falsas, um monte de coisas inúteis, um monte de coisas que, embora aparentemente eram boas, tinha muita coisa ruim escondida por baixo. Então, quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, o monte da minha vida ele se estremeceu. As estruturas fundamentais sobre as quais a minha vida estavam apoiadas começaram a se estremecer. E muito disso não resistiu. Muito pouco do que eu tinha resistiu. Então, os benefícios disso começam a surgir depois desse processo de purificação, porque, num primeiro momento, quanto mais você se aproxima de Deus, mais fogo você experimenta. E esse fogo é um fogo purificador, que ele vai tirando de você toda a falsidade. E você se identifica com muitas dessas coisas falsas e elas simplesmente vão saindo. Faz parte do processo. Então demora um tempinho até esse processo de purificação terminar. E os benefícios disso são o consolo do próprio Espírito Santo e o desenvolvimento dessa maturidade espiritual, porque é óbvio que depois que você passa por tudo isso, é muito difícil de ser derrubado. E ainda que você caia, você tem a sensação de que você cai na mão de Deus. Porque nós, como seres humanos, temos nossos vícios e nossas compulsões, e com frequência nós estamos escorregando. Mas agora, diferente de um primeiro momento imaturo, em que você cai e você entra num limbo de autocondenação, e esse ciclo, né, em que você cai, se autocondena, e você acaba caindo, né, numa espiral, de um ciclo que vai descendo em espiral, você você é aparado, sabe? Quando você cai, quando você começa a entrar no ciclo, é como se a mão do Senhor interrompesse o ciclo e você entendesse, não, eu sou justificado pelo sangue de Jesus, eu não sou santo pelas minhas próprias obras, nada do que eu tenho está apoiado em mim mesmo. Você começa a sair e romper com esse ciclo muito rapidamente. E antes, uma coisa que demorava meses para você superar, agora você supera em horas. E quedas que eram cada vez mais frequentes agora começam a reduzir o seu volume. E esse processo é um processo muito edificante. Essa era a parte que eu queria chegar com o vídeo de hoje. Eu acredito que vale muito a pena passar por isso, porque viver inconsciente tem um custo muito alto. A gente está sempre construindo e reconstruindo e reconstruindo e reconstruindo. A gente não tem a nossa vida numa ascensão constante de crescimento espiritual, de crescimento emocional, de crescimento financeiro. A gente está sempre preso num looping de construção, destruição, construção, destruição. E à medida que você vai entrando na experiência divina, você começa a ter a sensação de que as coisas que Deus entrega na sua mão, elas não são fáceis de se destruir,
E aí eu falo agora sobre estrutura mental, sobre estrutura emocional. À medida que esse processo avança, você vai tendo a sensação de que é quase impossível de você ser derrubado se você tiver espiritualmente saudável. E automaticamente você entende a importância de priorizar as coisas do reino de Deus. E aí você cumpre aquela palavra que diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Num primeiro momento isso pode parecer devastador, mas logo depois você começa a experimentar um renovo e uma provisão que é indescritível e incomunicável. Quanto mais eu tento gastar energia para explicar para as pessoas as coisas que eu experimento, mais murro em ponta de faca eu dou, porque as pessoas elas simplesmente não entendem do que eu estou falando. Então, eu posso dizer que é um processo muito gratificante, e se você estiver passando por alguma dessas coisas, eu sugiro que você se agarre em Deus com todas as suas forças e deixa no comentário se você passou por alguma dessas coisas, se você enxerga alguma dessas coisas, se você tem algum acréscimo a fazer sobre como passou por isso, alguma coisa assim, deixa no comentário, eu garanto que eu vou olhar com carinho e vou responder, até porque o canal é pequeno, então eu tenho tempo para poder responder todos os comentários de vocês. Espero ter agregado alguma coisa e semana que vem a gente grava outro vídeo. Fiquem com Deus e a paz.